Desde muito cedo, eu me senti intrigado pelas razões pelas quais algumas pessoas conseguem realizar tudo o que elas desejam da vida e outras nunca saem do lugar. Na verdade, ao longo de mais de 15 anos de pesquisas e estudos no Brasil e nos Estados Unidos, eu descobri que apenas 5% das pessoas alcançam sucesso na vida, enquanto os outros 95% levam vidas difíceis e não conseguem realizar seus sonhos. E depois de ajudar um incontável número de pessoas, eu percebi que eu poderia fazer mais. E junto com a minha equipe, criamos um movimento chamado os 5%. E quero formar com você uma grande mente mestra e te ajudar a encontrar o verdadeiro propósito da sua vida, aumentar o seu poder pessoal para chegarmos juntos ao topo nessa jornada. Olá, seja muito bem-vindo ao workshop A Ciência do Sucesso. Essa será uma semana de estudos e reflexões profundas e transformadoras, onde você irá entender o modo como a sua percepção se forma e como ela determina a maneira como você vê a si e as coisas à sua volta. E como essa maneira como você vê assim as coisas determina suas escolhas. E como suas escolhas definem seus resultados. Serão 3 aulas 100% online gratuitas e que eu irei liberar durante essa semana. Minha sugestão: limpe sua agenda e bloqueie janelas de tempo para realmente acompanhar as aulas e, mais importante, fazer as atividades sugeridas. Tenha foco e consistência. Assista cada aula mais de uma vez enquanto a aula seguinte seja liberada. Aproveite essa semana de estudos para dar os primeiros passos, que sempre são os mais importantes, para vencer as adversidades e aumentar o seu poder pessoal, dando novos passos rumo aos 5%. Lembre-se, eu e você, estamos juntos nessa jornada. Na aula 1, você vai entender como você formou a ideia sobre quem você pensa que é. E como essa falsa noção de quem você pensa ser criou a sua realidade atual e os resultados que você tem na sua vida. Já na aula seguinte, a aula 2, eu vou te mostrar como mudar essa falsa noção que você tem sobre si mesmo. E ao mudar isso, toda a sua realidade vai mudar automaticamente. O medo, a insegurança, a ansiedade, a falta de propósito ou de sentido na vida vão desaparecer automaticamente e você vai ter resultados que nunca imaginou ter antes. Na terceira e última aula da nossa semana de estudos, eu vou te mostrar como acontecem as grandes transformações. Serão aulas incríveis que, se você seguir o passo a passo sugerido, vão mudar sua vida completamente. Então, vamos formar essa grande mente mestra rumo aos 5%. E agora, vamos para as aulas. Então, como eu falei na introdução, nessa aula eu quero fazer uma reflexão profunda sobre você. Na verdade, quem é você? No que você acredita? Quais são as suas convicções? Quais são os seus sonhos? O que lhe impede de alcançar os seus sonhos? Eu gosto muito da analogia que eu uso nos meus treinamentos e nos meus cursos do extrato bancário. Todos nós sabemos o que é um extrato bancário. Você vai lá num caixa eletrônico, você tira o extrato e lá você tem uma síntese, um resumo completo dos seus gastos, dos seus depósitos, dos seus investimentos. Agora imagine o seguinte, que quando você fosse lá no caixa eletrônico e você tirasse o extrato, ao invés de aparecer as suas transações financeiras, apareceriam
todas as suas crenças, todas as suas convicções, tudo o que você pensa a respeito de você. O que constaria nesse extrato? E por que é importante você saber tudo isso? Porque tudo começa com você. Você é o centro. Você é um foco de energia criadora. E através de tudo isso que constaria nesse extrato, você cria a sua realidade. Então, pense nesse extrato, por exemplo. O que esse extrato diria sobre a inteligência? Você se considera uma pessoa inteligente, verdadeiramente, ou você acha que você não tem a capacidade necessária para realizar os seus sonhos? Você acredita que você é uma pessoa criativa, ou você acha que você não tem muita criatividade? Você acredita que você é uma pessoa que tem a capacidade necessária para desenvolver, para criar o corpo físico que você gostaria de ter, ou você está numa constante luta, já está cansado de tentar aqueles quilinhos a mais e não consegue? O que você acredita em relação a isso? Você se acha uma pessoa bonita, uma pessoa que tem um rosto atraente, ou você se sente constrangida, você não se considera uma pessoa atraente? Você pensa, quando você olha o seu corpo no espelho, o que você pensa? Você sente que você tem o corpo que você gostaria ou não? Quando você pensa em relação à felicidade, você se acha uma pessoa feliz? Você se acha uma pessoa digna de felicidade? Quando você pensa em saúde, você se considera uma pessoa saudável? Você cuida da sua saúde? Ou você acha que você não tem a capacidade ou a condição necessária de fazer o que é necessário fazer para ter um corpo saudável? Relacionamentos. Você acha que você é uma pessoa digna de relacionamentos plenos, satisfatórios, ou você é aquele ímã que só atrai coisas negativas? Eu quero que você pense sobre isso. E até eu vou te passar depois um PDF para você responder todas essas questões. Você precisa ter consciência do que você pensa a respeito de si. A capacidade de fazer dinheiro. Você é uma pessoa que acha que você tem o que é necessário para ter dinheiro em abundância, ou você acha que dinheiro é uma coisa difícil e que você nunca vai ter o suficiente nem sequer para pagar as suas contas? Você se acha digno de ser amado, de ser amada, ou você acha que isso é uma coisa impossível para você? É muito importante que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso, porque você, quer dizer de novo, é um centro de energia, e a energia que você emana, que cria a sua realidade, nasce de tudo que você pensa sobre você. Agora, isso é importante, saber o que você pensa sobre você, mas mais importante ainda é você entender, e eu vou explicar isso agora para que isso fique de uma vez por todas bem claro, entender que tudo isso, que tudo que você pensa sobre você não condiz com a realidade. Isso simplesmente é o que você pensa. Você poderia fácil pensar qualquer outra coisa. E se você conseguisse pensar outras coisas a seu respeito, se o que você pensa produz a realidade, se você conseguisse mudar o que você pensa a respeito de si, você automaticamente mudaria a sua realidade. E por isso é tão importante você acompanhar todas essas aulas até o final. Porque se você fizer isso, se você assistir às 3 aulas desse workshop, você vai chegar no final com tudo isso, com esse extrato completamente alterado. É como se você fizesse ao longo dessa semana grandes depósitos na sua conta financeira, na sua conta bancária. Isso mudaria completamente o saldo. E o saldo mudaria a sua vida. E se você participar
ativamente dessas 3 aulas, você vai fazer outros depósitos, você vai criar uma outra visão sobre você mesmo. E esses depósitos vão mudar completamente o saldo que você tem a respeito, que você tem consigo mesmo. E esse saldo vai lhe dar condições de criar uma realidade completamente diferente, da mesma forma como o saldo bancário iria possibilitar você de fazer coisas diferentes se ele fosse diferente como ele é hoje. Então, a minha grande pergunta, e isso que eu quero lhe explicar agora, é por que tudo isto são simplesmente ideias que você captou por aí e você vive essas ideias como se elas fossem realmente você, mas elas não são você. Então, preste bem atenção, eu vou lhe explicar agora de onde surgiram essas ideias e por que elas simplesmente são ideias a seu respeito, elas não são quem você é. Onde veio aquele conjunto de opiniões, de ideias, de conceitos que você tem a respeito de si mesmo? Eu gosto de chamar isso de a ideia central, que é aquilo que você acredita sobre você bem lá no íntimo, bem lá no fundo. Não aquilo que muitas vezes a gente aparenta querer ser, mas aquilo que a gente sente lá dentro quando a gente pensa a respeito de nós. Isso é a ideia central, e como eu já falei, essa ideia central, ela cria o estado emocional, a energia a partir da qual você cria a sua realidade. Então pense sobre a ideia central que você tem sobre si mesmo. E de onde veio essa ideia central? Basicamente, ela surge de 3 tipos de condicionamentos. O condicionamento genético, o condicionamento psíquico e o condicionamento ambiental. É a soma, a interação desses 3 condicionamentos que criam a ideia que você tem sobre si mesmo, a sua ideia central. E o que é o condicionamento genético? Aquilo que você traz dos seus avós, aquilo que você acredita que é genético. Se você é alemão, por exemplo, você acredita que o alemão, por natureza, é teimoso. Não tem o que fazer a respeito, eu sou alemão, sou teimoso. Eu sou gaúcho, o gaúcho não leva desaforo para casa. Então você cria um conjunto de crenças sobre si mesmo baseado no condicionamento genético. E o condicionamento psíquico é a educação que você recebeu dos seus pais. E de certa forma, até aquilo que os costumes, os hábitos profundamente enraigados na sua família e que você herda, você traz eles para junto da sua ideia central. É a educação que você teve, os costumes, a religião, por exemplo, e o condicionamento ambiental. É a influência que o ambiente tem sobre você. Se você tem um amiguinho, um coleguinha lá na escola e faz bullying contigo e diz que você é feio, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo, você tende a trazer isso junto para a sua ideia central. Então, tudo o que você pensa a respeito de você hoje, tudo o que forma a ideia central que você tem sobre si mesmo, ela vem desses tipos de condicionamento. Agora, o que eu quero que você pense, que você reflita, é sobre a veracidade de tudo isso. Realmente, se um coleguinha disse para você alguma coisa lá atrás, ou se alguma coisa do seu ambiente, onde você vive, onde você cresceu, disse alguma coisa sobre você, isso realmente é você? Ou isso é só uma ideia, uma opinião, um conceito sobre você? Então é muito importante você ter essa percepção de que tudo o que você acredita sobre você mesmo não passa de um conceito, não passa de uma opinião, não passa de uma ideia. E se isso é um conceito, se isso é uma opinião, se isso é uma ideia, você pode mudar isso.
Você deve mudar isso. E como surgiu esse passo a passo, essa ideia central? Eu vou te explicar agora como que acontece essa formação dessa ideia central. E depois, no segundo passo, eu quero te mostrar o impacto que tudo isso tem na sua vida. Então nós vimos de onde vem essa ideia central. É importante entender também como essa ideia central se forma. Quando nós somos bebês, o recém-nascido, ele não tem todo esse processo de pensamento como nós temos depois de adulto. E muitas vezes a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa noção. O recém-nascido, ele tem uma mente vazia. Ele, quando se percebe no mundo, ele se percebe como, mesmo depois de nascido, como uma extensão da mãe, como uma extensão do pai, como parte do todo que circunda esse recém-nascido. E somente ao longo do processo de crescimento, depois de alguns meses, que o recém-nascido começa a se perceber como um indivíduo. E na medida que nós vamos crescendo e nós vamos nos percebendo como um indivíduo, nós começamos, a mente começa a avaliar, a julgar e a se comparar. E ela começa, a criança, a mente da criança começa a criar uma identidade baseada nessa avaliação, nesse julgamento, nessas comparações. Quando ela aprende um conceito, a distinção entre feio e bonito, por exemplo, e ela vê alguém falando que a outra pessoa é bonita, ela olha e ela diz, essa pessoa é bonita. E aí quando ela se vê no espelho, ela percebe que ela não é como essa outra pessoa. Então, se essa outra pessoa é bonita, ela não é como ela mesma, como essa pessoa, ela é diferente, então ela pensa, ela avalia, ela julga que ela não é bonita. Quando a criança, nos primeiros meses de escola, tem dificuldade em aprender, e ela vê que a outra pessoa aprende, e ela consegue distinguir que a noção de inteligência é determinada pela facilidade com que a pessoa tem para aprender alguma coisa, ela se avalia, se julga de que ela não é inteligente. Por quê? Porque ela não consegue aprender na mesma velocidade da outra pessoa. E assim, aos poucos, a gente vai coletando ideias, opiniões, avaliações, julgamento das outras pessoas, aquilo que as outras pessoas falam, aquilo que a gente capta de tudo que nos circunda, e a gente vai criando uma ideia de quem nós somos. Se alguém diz lá, quando nós tínhamos 5 anos, de que nós não somos inteligentes, nós incorporamos essa afirmação dessa pessoa e nós carregamos isso muitas vezes durante 50, 60, 80 anos pelo resto da vida. A simples opinião, isso é genético, tá? Eu sou alemão, eu falo opinião. A simples opinião que as pessoas têm sobre nós, a gente assume como se isso fosse verdade. E é isso que determina quem nós somos. Mas de fato, é isso que nós somos? Não, nós não somos isso. Isso é a opinião que as outras pessoas têm sobre nós. E é assim que ao longo dos anos, nós vamos formando a ideia central. E essa ideia central, depois de formada, dificilmente é questionada. Nós não temos o hábito de parar e de se perguntar: eu realmente não sou capaz? Eu realmente não sou inteligente? Porque a ideia central é a ideia que nós temos. É a partir disto que nós formamos todas as nossas linhas de raciocínio. Todas as nossas avaliações, nossos julgamentos, eles partem dessa ideia central. E muitas vezes ela não tem nada a ver com o que
Muitas vezes não, ela sempre, quase sempre não tem nada a ver com aquilo que nós verdadeiramente somos. E nesse workshop, nessa semana, eu quero te ajudar a quebrar, a mudar essa ideia central, porque é a partir dela que tudo nasce. E se você mudar essa ideia central, tudo que vai nascer a partir de agora na sua vida, tudo que você vai criar, vai ser diferente. E qual é o impacto que essa ideia central tem na nossa vida? É isso que eu quero te ensinar agora. Eu quero que você pense em 5 pessoas. Pode escrever o nome delas ali no seu papel. 5 pessoas que você conhece há mais de 5 anos. Pode ser seu pai, pode ser seu tio, pode ser um irmão, pode ser um colega de infância, um amigo de infância. E eu quero que você pense em como essa pessoa, cada uma dessa pessoa estava 5 anos atrás. Pense na vida financeira dela 5 anos atrás. Como ela estava, onde ela morava, quanto dinheiro ela tinha, que carro ela dirigia. Faça um pequeno inventário de como cada uma dessas 5 pessoas estavam 5 anos atrás. E depois, eu quero que você faça a mesma coisa em relação à situação dela hoje. Como cada uma dessas pessoas está? Que casa ela mora? Que carro ela dirige? Quanto dinheiro ela tem? E eu quero que você observe se nesse período de 5 anos houve alguma mudança realmente significativa na vida dessa pessoa. Eu não estou falando de pequenas mudanças, como, por exemplo, dirigir um Gol, hoje dirige um carro um pouco maior. Eu estou falando de mudanças significativas. Observe se essa pessoa, 5 anos atrás, morava num apartamento com um quarto, hoje mora numa mansão, no melhor condomínio da cidade, ou no melhor apartamento da cidade. Se ela tem muito dinheiro, se houve realmente um salto quântico na situação em que essa pessoa estava 5 anos atrás e como ela está hoje. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer essa experiência, você vai perceber que as pessoas raramente têm mudanças significativas ao longo da vida. É lógico que sempre tem uma pequena oscilação para mais e para menos. Mas não é isso que você está buscando. Não é isso que eu estou querendo criar na sua vida. Nós estamos falando de transformações significativas, de criar a vida que você deseja. Mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo que isso é uma coisa difícil. Poucas pessoas conseguem. E por que mudar os seus comportamentos, mudar as suas atitudes, mudar os hábitos que vão fazer uma mudança quântica na sua vida é tão difícil? É justamente por aquilo que nós viemos falando até aqui nessa primeira aula. É por causa da ideia central. As pessoas raramente se questionam sobre a ideia central. E nós vimos até aqui a importância que a ideia central tem na nossa vida. E por que ela é tão importante? Porque a ideia central define a maneira como você se vê e a maneira como você vê o mundo à sua volta. E é isso que define as escolhas que você vai fazer, as ações que você vai tomar, as emoções que você sente e as ações que emergem dessas emoções. E são essas ações que definem os seus resultados. Então, o que acontece? Acontece que se você não mudar a sua ideia central, você dificilmente vai mudar os resultados que você tem. Essa mesma ideia central que você formou, como nós vimos,
ao longo do seu crescimento, onde ela está nesse momento? Ela está aqui, na sua mente. E essa ideia central, ela também estava aqui, 5 anos atrás. E foi ela que produziu os resultados lá no 5º, no 4º, no 3º, no 2º e no último ano. E hoje, essa mesma ideia central, ela ainda habita na sua mente. Então, a mudança, ela só vai acontecer no momento que você mudar a ideia central. Enquanto que essa ideia central continuar habitando a sua mente de modo livre, você vai criar os mesmos resultados nesse ano, no ano seguinte e no próximo e assim por diante. Então, não adianta você estabelecer objetivos, metas, sonhos ousados se você é limitado pela ideia central que você tem. Essa ideia central criada pelas experiências que você teve no seu passado. E é isso, eu repito, que nós vamos fazer ao longo dessa semana. Nós vamos mudar a ideia central que você tem sobre você. E como nós vamos fazer isso? Na próxima aula eu vou explicar o passo a passo. Da mesma maneira como hoje você entendeu como você criou essa ideia central e o impacto que ela tem sobre você, na próxima aula você vai compreender o passo a passo de como mudar essa realidade. Mas é muito importante que você entenda esse processo de formação da sua ideia central, aquilo que você pensa sobre você e o impacto que isso tem na sua vida, onde o passado se repete eternamente no seu futuro. É isso que nós queremos mudar. Então eu quero que você faça o seguinte: junto com o e-mail, com o link da aula, você recebeu um PDF. É muito importante para o seu crescimento que você faça essas atividades. Você tem 1 ou 2 dias até eu liberar a próxima aula e eu quero que você faça essa atividade. Na atividade número 1, eu quero que você reflita sobre a ideia central. Qual é a sua opinião sobre si mesmo em relação a alguns aspectos como inteligência, criatividade, beleza corporal, beleza facial, felicidade, saúde, sobre a sua capacidade de fazer relacionamentos, sobre foco, disciplina, sonhos, capacidade de fazer dinheiro, capacidade de agir. Então, essa é a atividade número 1. Eu quero que você reflita sobre isso, e não quero que você pense para criar uma resposta elaborada. Eu quero a sua ideia central, aquilo que você realmente pensa, porque na próxima aula eu vou te mostrar como mudar isso que você pensa, como mudar a sua ideia central. Na atividade número 2, eu quero que você reflita sobre o papel que essa criança interior, que essa criança que esse processo de crescimento que essa criança passou, onde ela formou a ideia central, ainda tem na sua vida. Então eu quero que por alguns momentos você explore os sentimentos em relação à criança que você foi um dia e que se pergunte sobre qual o papel que essa criança ainda desempenha na sua vida. Tente lembrar alguns eventos, humilhações, atrocidades, sofrimentos, coisas que você passou e procure vivenciar essas impressões antes de continuar lendo. E depois você responda. Se essa criança pudesse falar, o que ela diria para você? Pense sobre isso e escreva isso. Uma das coisas que essa criança tinha que fazer para sobreviver. Escreva isso no seu PDF. Se as pessoas fossem mais compreensivas e carinhosas com essa criança, o que ela teria feito de diferente? Depois eu quero que você feche os olhos, que você imagine essa criança diante de você.
Como ela olha para você? Qual a expressão que você vê nos olhos dessa criança que você foi um dia? Como você se sentiria nesse momento se você colocasse essa criança no colo e apenas abraçasse, deixando seus braços lhe dizerem que ela está segura, que você está presente agora, que ela pode contar com você e finalmente confiar em alguém? Escreva isso, pense sobre isso, escreva isso. E depois, pense no seu passado e complete. Às vezes, quando você pensa no seu passado, você mal pode acreditar que alguma vez você fez o quê? Complete cada uma dessas questões. São 3 atividades que, se você fizer, vão lhe preparar para a grande transformação que vai acontecer a partir da aula 2. E eu te vejo lá. Um abraço.